Você já se sentiu pequeno demais para algo grande que Deus colocou no seu coração? Já ouviu alguém dizer que você é jovem demais para liderar, ensinar ou impactar vidas? Timóteo ouviu isso também, mas decidiu acreditar na voz de Deus e não na dos críticos. Hoje vou te mostrar como ele superou o medo, ganhou autoridade mesmo sendo jovem e se tornou um líder que mudou a história da igreja. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode ser o empurrão que você precisa para viver o seu chamado com coragem e propósito, começando agora. Para entender a jornada de Timóteo, precisamos voltar no tempo e imaginar Listra, uma cidade pequena da região da Licaônia. Era um lugar misto, com costumes gregos e influências judaicas. Ali vivia um jovem diferente, filho de mãe judia, crente chamada Eunice, e de pai grego, provavelmente não cristão. Desde cedo, Timóteo foi ensinado nas Escrituras pela mãe e pela avó Lloyd, que plantaram nele uma fé sincera. Mas ele também convivia com uma cultura que não valorizava esse tipo de fé. Foi nesse cenário que Paulo chegou pela primeira vez, pregando o evangelho com coragem, mesmo depois de ter sido apedrejado naquela mesma cidade. E algo no coração de Timóteo foi despertado. Alguns anos depois, Paulo retorna a Listra em sua segunda viagem missionária. Ele já tinha ouvido falar de um jovem que se destacava pelo testemunho e pelo caráter. Alguém que, mesmo na juventude, era respeitado pela comunidade cristã local. Esse jovem era Timóteo. Paulo não só o conheceu pessoalmente, como fez um convite que mudaria sua vida. Venha comigo. Esse chamado não era para algo fácil. Significava deixar sua cidade, sua família, enfrentar perigos nas estradas e perseguições religiosas. Mas Timóteo aceitou, sem hesitar. E essa decisão se tornaria o início de uma caminhada intensa no ministério. Mas aceitar o chamado não significa que tudo se torna fácil. Timóteo enfrentou um dos maiores obstáculos que qualquer jovem líder conhece: ser subestimado. Imagine liderar pessoas que têm idade para ser seus pais e até avós, pessoas com anos de experiência na fé, e ter que ensinar, corrigir e conduzir essas mesmas pessoas. Ele carregava dúvidas internas, questionava se era capaz, se realmente Deus o havia chamado. E, ao mesmo tempo, tinha que lidar com críticas externas, oposição de líderes religiosos e a ameaça constante de falsos mestres infiltrados nas igrejas. Paulo, percebendo essa batalha interna, escreve a ele: ninguém o despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Era um lembrete de que a autoridade não é uma questão de idade, mas de caráter. O que fez Timóteo vencer essa barreira? Ele não conquistou respeito impondo autoridade, mas vivendo de forma exemplar. Ele foi fiel nas pequenas tarefas, servindo onde era necessário. Seu testemunho era coerente com sua mensagem. Ele se dedicou ao estudo da palavra e não desistiu, mesmo diante da pressão. Aos poucos, as igrejas começaram a reconhecê-lo, não pela idade, mas pela constância. Paulo chega a dizer aos filipenses que não conhecia ninguém que tivesse o mesmo sentimento e cuidado genuíno que Timóteo tinha pelo povo. Essa constância construiu algo que nenhuma crítica poderia derrubar: a autoridade espiritual. E aqui está o ponto de virada para você que está assistindo. Talvez você também esteja no início da sua caminhada, ouvindo mais as vozes de quem duvida de você do que a voz de Deus. Talvez já tenha sentido que não é capaz, que não tem experiência suficiente. Mas a história de Timóteo prova que Deus não procura apenas os mais experientes, Ele procura os mais dispostos. Timóteo foi mentoreado por Paulo, mas mais do que isso, ele foi moldado pelo Espírito Santo para ser um exemplo vivo.
Existem passos que você pode dar hoje para viver o seu chamado com coragem. Primeiro, confie mais na palavra do que nas opiniões. Se Deus disse que está com você, isso é suficiente para avançar. Segundo, sirva com excelência onde você está agora. Não espere ter uma grande posição ou reconhecimento para fazer o seu melhor. Terceiro, busque mentoria. Assim como Timóteo teve Paulo, procure pessoas maduras na fé para caminhar ao seu lado, corrigir e incentivar você. E quarto, não tenha medo de errar. A caminhada ministerial é feita de acertos e falhas, mas cada passo é um aprendizado. Lembre-se do que Paulo disse em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se Timóteo, com todas as suas limitações humanas, pôde viver uma vida de impacto eterno, você também pode. Não importa se você tem 15, 20 ou 30 anos. Deus está mais interessado no seu coração do que na sua data de nascimento. Então, eu quero encerrar voltando à pergunta inicial. Já disseram que você é jovem demais para liderar ou servir a Deus. Hoje, você tem um exemplo vivo de que isso não é verdade. O chamado que Deus colocou no seu coração é maior do que qualquer opinião contrária. E se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Eu aceito meu chamado. Isso vai ser um passo público de fé, assim como Timóteo deu quando decidiu seguir Paulo. Continue firme e lembre-se, Deus está preparando você hoje para o que Ele vai fazer amanhã. E o seu tempo não é futuro, é agora.